Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oi gente, eu sou a Bea e nesse vídeo vamos entender por que ser católico e não de qualquer outra religião, nem mesmo de outra religião cristã. Se você quer saber sobre este assunto, deixa seu like aqui, se inscreva no canal caso seja novo, seja muito bem-vindo e lembre de ativar o sininho para receber as notificações. Então, por que ser católico? Por que eu decidi ser católica e não de qualquer outra religião cristã? Existem várias respostas possíveis para essas perguntas. A primeira e mais óbvia está na própria Bíblia, como nós lemos em Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Gente, essas são as palavras de Cristo. Não tem como dizer, não, aqui ele quis dizer que ia ser parecido com isso. E a segunda parte, deste versículo, que é a promessa de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quer dizer, você tem 2000 anos de igreja que permanece firme, sólida, com seus dogmas, edificada, e as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. Você pode ter muitas crises, muitas dificuldades, Nós estamos na barca de Pedro. Estando na barca de Pedro, às vezes vem tempestades e a barca balança, mas as portas do inferno não prevalecem. Se você fizer uma comparação com protestantes, com denominações evangélicas ou qualquer outra denominação, nenhuma delas tem 2000 anos. A única que permaneceu é a de Cristo. Ou seja, outras tantas abriram e fecharam, outras abriram 100 anos atrás, 10 anos atrás, 10 dias atrás, porque cada vez que existe uma dissidência, fala, não, essa aqui igreja não está certa, aqui eu não concordo, então deixa eu abrir a minha própria igreja. Se você acha que a igreja certa ou a igreja de Cristo é uma igreja que abriu 100 anos atrás, você já não acredita na outra promessa de Cristo, que está aqui também em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a promessa de Cristo é que Ele está conosco todos os dias. E desde a sua ressurreição e a sua subida aos céus, Ele nunca abandonou. Ele está conosco todos os dias. E a igreja que existe todos os dias desde Cristo é a Igreja Católica. Se você crê que uma igreja verdadeira surgiu 100 anos atrás, 500 anos atrás, significaria que Cristo abandonou essa promessa dele por mais de 1000 anos? Se isto não é o suficiente, outro motivo para ser católico é que a Igreja Católica é a única que nos ensina a fé iluminada pela razão. Ou seja, não é uma fé puramente espiritual ou puramente sentimentalista, como muitas vezes acontece na igreja evangélica. Isso eu falo com muito respeito, com muito amor no meu coração e com muita gratidão às igrejas evangélicas, adventistas, que eu já fiz parte, mas é necessário reconhecer que nessas igrejas, muitas vezes você depende dos seus sentimentos para tomar qualquer decisão. Então, se um dia você acorda e diz, hoje eu não estou me sentindo, minha fé está dizendo que eu não devo ir na igreja hoje. Aí você não vai na igreja, mesmo sendo um domingo. E acaba que fica uma fé muito volátil, muito sentimental, e os nossos sentimentos eles oscilam demais. A gente não pode depender deles para decidir amar a Cristo. Além disso, claro que nós temos o aspecto da sola escritura, Então, as igrejas evangélicas acreditam que existe só a Bíblia e que a gente tem que confiar só na Bíblia.
Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia está falando, não tem só isso daqui, gente, tem muito mais. Aqui, se você ler em João, capítulo 21, versículo 25, ele diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas das quais fosse escrita, cuido que nem ainda todo mundo poderia conter os livros que se escrevem. Amém. Então, a Bíblia menciona várias vezes, gente, tem muito mais coisa, tá? Não tá tudo aqui. Não está tudo aqui, tem muito mais. E a Igreja Católica abriga todo esse acervo, né, de livros inspirados, da vida dos santos, sendo que a Bíblia é um dos nossos pilares, ou seja, ela é a palavra de Deus, mas não é só a Bíblia, não é só a Escritura, exatamente porque a própria Bíblia está falando, gente, não é só isso daqui, é muito mais, tá? É muito mais, é a tradição, é o magistério, que são, no caso, o Papa, os bispos, os padres, muito mais referências para embasar a sua fé, que vai ser iluminada pela razão. Quando você quer ter a fé sem a razão, você fica nessa superficialidade do sentimentalismo. E o contrário também é ruim, quando você quer ter só a razão sem a fé auxiliada, você acaba caindo num agnosticismo ou até mesmo num ateísmo, porque você foca só na razão, tudo precisa ser explicado, tudo precisa ser comprovado. Se a existência de Deus não foi comprovada cientificamente, eu não creio nela. E é óbvio que a ciência nunca vai provar através de um experimento a existência de Deus. Isso seria diminuir Deus ao nosso nível. Deus não está no nosso nível, Deus antecede a matéria, você não tem como comprová-lo. Então, quando você quer ter só a razão sem a fé, você fica nessa questão puramente cientificista e você diz, se uma coisa não foi comprovada, eu não acredito. Mas mesmo isso é possível, né? Você concilia uma coisa com a outra, porque tantos e tantos milagres que foram comprovados, os próprios milagres eucarísticos, né? A Eucaristia, que se transforma em sangue, em pedaço de coração, em pedaço de miocárdio, e todas as análises científicas, laboratoriais que foram feitas nesses tecidos sempre comprovaram sangue vivo, tecido de miocárdio vivo. Então, você pode usar da razão e da fé, que é iluminada pela razão. Isso porque nós, seres humanos, somos corpo, mente e alma. Nós temos um corpo, nós temos um intelecto e nós temos uma alma, que foi criada por Deus, né? O sopro de vida do Espírito Santo que Deus colocou em nós, na nossa concepção. E a igreja também é corpo, mente e alma. A igreja de Cristo também é corpo, mente e alma. Por isso que você tem uma igreja física, uma igreja visível. Jesus veio para a terra e ele deixou uma igreja física, que é guiada pelo Espírito Santo. Então é uma igreja física e espiritual. E é uma igreja intelectual, porque você tem aí tantos santos que foram intelectuais e todas as leituras que nós podemos fazer, que vão além da Bíblia, porque nós precisamos trabalhar a nossa intelectualidade racional também. Bom, e se isso não é o suficiente para te dizer por que ser católico, outra coisa assim que me toca demais o coração é o entendimento que a Santa Igreja Católica nos dá de amar o sofrimento, de ensinar o caminho para a santidade, ensinar o passo a passo, deixar a trilha para a gente seguir, para a gente passar naquela porta estreita. Todo mundo sabe que tem a porta estreita. Todos os protestantes falam, eu quero ir na porta estreita, né? Todo mundo que conhece a porta estreita quer passar por ela, mas como que eu faço para passar por essa porta? A Igreja Católica vai te dar todo o passo a passo, todo o guia
que é o caminho da santidade que já foi trilhado pelos santos, que é um caminho de amor à sua cruz. Nos ensina que não é possível amar sem sofrer. Para você amar, você precisa sofrer. O maior exemplo de amor desta terra é o de Cristo. E quanto foi que ele sofreu? Ele é o maior exemplo de amor e, por consequência, ele é o maior exemplo de sofrimento. Então, todas as vezes, e isso foi uma coisa que eu só consegui aprender na Igreja Católica, todas as vezes que nós enfrentamos um sofrimento, uma dor muito grande, um problema de saúde, um problema financeiro, qualquer coisa que te aflija profundamente o coração, você olha para o sofrimento de Cristo. E você tem certeza que se você amar esse sofrimento, se você abraçar a sua cruz com amor, você irá trilhar o mesmo caminho de Cristo. Ele mesmo diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, vinde a mim os que estão cansados. Então você vai até Cristo e ele te alivia, mas ele não te alivia no sentido de tirar todos os problemas da sua vida. Ele te alivia porque ele te ajuda a amar este sofrimento, porque só assim você vai conseguir crescer no amor. E a gente precisa crescer em amor, crescer em caridade para estar aptos a conseguir ver Deus face a face, a conseguir alcançar a santidade. Então, o nosso principal exemplo é Cristo. Mas ele também nos deixou todos os santos, que foram pessoas tão pecadoras quanto eu e você, que amaram o seu sofrimento, abraçaram a sua cruz com tamanho amor, que alcançaram a vida eterna, que alcançaram a Cristo. E eles nos deixaram aí todo o passo a passo, toda a trilha, toda a vida deles. Cada santo é muito único e teve uma vida admirável, que quando nós estamos nessas dificuldades e nesses sofrimentos, nós podemos oferecer isso a Deus, nós podemos santificar o nosso sofrimento, o nosso trabalho, as nossas dificuldades, e você vê que você vai se purificando em meio a este sofrimento. Quando a gente olha para o crucifixo, a gente vê que a nossa dor e que o nosso sofrimento aqui é um nada e que Cristo já venceu a morte. E é isso o que nos motiva todos os dias a abraçar a nossa cruz com amor em rumo ao céu, em rumo à santidade que nós temos trilhado aqui já pelos santos. Porque os nossos santos são luminosos e é lindo ser católico. Sabe de quem é essa fala? Comenta aí. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreva no canal caso seja novo, seja muito bem-vindo. E a gente se vê na semana que vem, gente. Beijos e até o próximo vídeo.